Então, boa noite a todos, bem-vindos de novo. Vamos hoje terminar esta aventura que nos levou a passear pela mensagem essencial de Lucas, das catequeses da misericórdia. Eu devia a voltar ao ponto em que chegamos ontem, desta linguagem que não é de Lucas, que é de João, mas que aponta para este ideal, acima de tudo, da construção da relação. Do gostar de alguém até ser capaz de dizer eu amo. Com Lucas havíamos isto, se recorda ontem, com o texto que abrimos. Lucas pega na fábula, na história do filho próprio, para trazer-se à consciência da sua comunidade, desde logo quem é Deus, e que tipo de relação é suposto que os membros da comunidade estabeleçam entre si. Trata-se desta pedagogia da vida e da pedagogia da fé, acima de tudo, de uma pedagogia da relação. E uma pedagogia da relação que Lucas vai colocar também num ponto estratégico do seu Evangelho. Estamos no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, quem tem a sua Bíblia. Estamos nesta que é a abertura da vida pública de Jesus. Os primeiros 3 capítulos são dedicados aos Evangelhos da infância. O capítulo 4 abre com o cenário que é também ele típico e específico de Lucas. Lucas é o evangelista do Espírito Santo. Nada acontece no Evangelho de Lucas sem uma referência ao Espírito Santo sempre. É o Espírito Santo que conduz a história, é o Espírito Santo que conduz a comunidade, é o Espírito Santo que conduz até os gestos mais simples e mais complicados da vida pública de Jesus. Se repararem como começa o capítulo 4, diz: cheio do Espírito Santo, Jesus retirou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Estamos no início da vida pública de Jesus. Jesus, como faz o seu retiro espiritual, as suas opções de base, no início daquela que será a sua vida pública, daquele que será o anúncio da chegada definitiva do Reino. E aqui, Lucas coloca na vida de Jesus aquelas que são as tentações da vida da Igreja, aquelas que são as tentações da nossa própria vida pessoal. Recordam-se quais eram as tentações do deserto que Jesus passou? Lembram-se ainda? Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Em seguida, leva Jesus além, coloca o pináculo do templo e diz: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E a mãe diz: prostra-te e adora-me, que tudo isto será teu. Que tentações são estas? Tentação de quê? Do ter, do poder e do ser. Bem, façam a lista das vossas confusões pessoais e relacionais. Das confusões relacionais das instituições, das entidades, daquilo que são conflitos entre pessoas. E vão ver que tudo isto vai cair num destes 3 elementos, se não mesmo os 3. A tentação é a vontade de ter, a tentação é a vontade ser abaixo dos outros, e a tentação e a vontade de poder para ser exercido sobre os outros. Ao colocar estas tentações na vida de Jesus, Lucas está a colocá-las também e sobretudo como pedagogia de vida para a sua comunidade. Uma comunidade que é de Lucas, uma comunidade que é nossa, as comunidades que são as comunidades de todos os tempos, sempre desafiadas a irem para além das tentações do ter, do poder e do ser, das tentações que desmontam, destroem, corroem, que fazem desmoronar qualquer estrutura ou qualquer organização. E vai colocar a seguir, terminadas as tentações, estamos já no versículo 14, sempre do capítulo 4, e Lucas volta a repetir: impelido, levado pelo Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama propagou-se por toda a região. É fantástico, e não é nada por acaso, que Lucas coloca aqui na Galileia, ou este regresso
Os pastores, os tais que ninguém queria, os desprezados, os marginalizados da sociedade, são esses os primeiros. Por isso não é inocente que Lucas coloca o início da vida pública de Jesus, depois das tentações do deserto, colocam a caminho da Galileia. E é a partir da Galileia que tudo vai ter início. Galileia, também chamada Galileia de quê? Lembram-se? Galileia dos gentios. Era uma terra de gente que se desconfiava até se era terra de Israel, se não era, pertencia lá à Capo, era uma das 10 cidades da Capo. Discutia-se até da pureza do judaísmo desta gente. Era mais um grupo de gente posta à margem, é precisamente ali, da margem, das margens, das periferias, é dali que parte a missão, é ali que tem início a proclamação da chegada do reino e a proclamação do cumprimento da esperança de Israel. É uma esperança colocada na história para fazer milagres. Para fazer milagres da transformação, acima de tudo, transformação desta passagem que a comunidade de Lucas tem que fazer, que cada um de nós tem que fazer, que todas as comunidades nossas e as paróquias nossas têm que fazer, esta passagem do eu ao nós. Esta passagem da relacionalidade de alguém que ao meu lado, eu se calhar na igreja chamo de irmão, mas depois lá fora espero facas nas costas, e chamam outras coisas menos agradáveis. Por isso, os milagres só podem ser, só têm sentido se forem milagres da ressurreição. É para isso que cá estamos, para ressuscitar. E ressuscitar, às vezes, em situações onde só, aparentemente, os sinais exteriores são só de morte, os sinais exteriores são só de destruição e sem esperança. Ali onde às vezes nós temos vontade de encostar as voltas e arrumar as voltas, já não vale a pena. E aqui que se faz viva a palavra. E nós vivemos, dizia-vos ontem já isto, nós vivemos um tempo de palavras mortas. Outros tempos, outras culturas e outras civilizações foram capazes de inventar armas e criar e inventar formas de matar. O nosso tempo, a nossa cultura, a falta dela, fez aquilo que nenhum outro tempo, nem nenhuma outra cultura tinha sido capaz de fazer. Nós fomos capazes de matar as palavras. E porque matamos as palavras, matamos os afetos. E porque matamos os afetos, suicidamos. Depois andamos a tomar Prozac e Xanax e benzodiazepinas para todo lado. Não há depressão que aguente. E vamos vivendo as nossas incapacidades de gerir as nossas emoções. E vivemos vidas de excesso. O excesso do passado, o excesso do presente e o excesso do futuro. O excesso do passado cria situações de quê? De remorsos. E arrastamos remorsos, e arrastamos penas, e arrastamos histórias que não podemos resolver. O excesso do presente cria o quê? E esse stress. Toda a gente corre por todo lado como se estivéssemos algum lado para aí. E o excesso do futuro? O excesso do futuro cria angústia. A pré-ocupação. Começar a sofrer por coisas que ainda não aconteceram. Vivemos balizados por estes três excessos. Passado, presente e futuro. Entre o remorso, o stress e a angústia. Porque matamos as relações. Porque nos suicidamos, porque matamos as palavras. E temos medo das palavras. Este é um tempo de palavras mortas. Por isso é também um tempo de esforço de ressuscitar as palavras. O milagre que o nosso tempo precisa é o milagre da ressurreição da comunicação. Desde logo da comunicação de cada um de nós consigo mesmo, e depois com os outros, e então depois, se calhar, com Deus. Querem fazer um milagre aqui comigo no instante? Coisinha rápida, pode ser. Importam-se fazer o favor de trocar os sorrisos uns com os outros. Para a direita, para a esquerda, para trás, para a frente. Não vem agora sorrir para a direita, para a esquerda, e eu só para a direita. Isso. Ficamos todos com as carinhas muito bem representadas. A gente, quando vem para a igreja, não tem que vir de trombas. Às vezes parece que entramos de trombas e saímos de cara fechada e dizemos que viemos celebrar
celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o diabo servir. Trombudos e trombudas da minha terra, alegrai-vos. Já trocaram os sonhos? Já não parece a missa de domingo às 7 da manhã. Agora, nós mesmo as pessoas que sorriram, importam-se fazer o favor de olhar nos olhos. Já fiz esta brincadeira aqui uma vez com olhar nos olhinhos, isso mesmo. E agora também olha para a direita e para a esquerda, porque a gente não sabe para que lado é que isto vai cair, como vai cair. Para as mesmas pessoas para quem se sorriram, as mesmas pessoas que tiveram a lata de olhar nos olhos e a coragem de se deixar olhar. Não é fácil deixar que alguém olhe nos olhos. Para essas mesmas pessoas, a quem sorriram, a quem olharam nos olhos e se deixaram olhar, importam-se fazer o favor de dizer: eu gosto de ti. Eu gosto de ti. Podemos explicar as coisas? Posso complicar aqui? Às vezes as pessoas para quem sorriram, a quem olharam, a quem disseram eu gosto de ti, importam-se fazer o favor de dizer eu amo-te. Já não é tão fácil. Já não é tão fácil. Percebem? Percebem porque é que eu não ficar a palavra fora? Não é fácil dizer. Temos medo das palavras, temos medo dos afetos. Por isso enfardamos chamar-se, certo? Excessos do passado, excessos do presente, excessos do futuro, excessos de nós não somos capazes de gerir, porque não somos capazes de gerir as relações. As relações gerem-se a partir do que Lucas dizia ontem. Deus é este Pai de espera. Braços abertos. E quando o filho vem, chega, vem a correr. Não é católico, não manda para o purgatório, abraça naquele instante. Vestido novo, sandálias nos pés, anel no dedo. Gente chamada a ir para além da sua autossuficiência. Nós vivemos marcados por duas, em junho, vou dizer isto, se calhar as escuteiros na terceira. Nós vivemos marcados por duas barbaridades que ensinamos aos nossos filhos, que fizemos entrar nas nossas casas, nas nossas escolas, nas nossas catequésias. Duas barbaridades, uma das quais é dizer que todos nós temos que ser autossuficientes. Como se alguém pudesse ser autossuficiente. Eu logo saio da cama para tomar um pequeno almoço, preciso que alguém tenha cozido um pão que eu vou comer. Eu não sei fazer pão. Preciso que alguém tenha ungido a vaca de leite que eu não conheço. Autossuficiência. Se aquilo que nos toca é viver como gente em relação, criadora de relações, criadora de redes de relações. Autossuficiência. Mas metemos isto na cabeça dos nossos miúdos. E vivemos de outra coisa gravíssima. Vivemos todos convencidos que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Alguém que não esteja convencido disto? Alguém que não esteja convencido que a sua liberdade termina quando começa a do outro? Isto é uma profunda mentira. Uma barbaridade. É porque se o outro é o limite da minha liberdade, eu tenho de o destruir para ser livre. Se um dia nós percebêssemos que a nossa liberdade não termina quando começa a do outro, que a nossa liberdade se aumenta quando a do outro se aumenta, mudávamos tudo. Mudávamos o nosso ser sociedade. Mudávamos o nosso ser gente com gente. O outro não é um limite meu.
É alguém que comigo é história, que comigo é caminho, que comigo é projeto de vida e de eternidade. Percebem isto? O outro não pode ser a barreira da minha liberdade. O outro tem que ser aquele com quem eu construo mais liberdade. E quanto mais o meu irmão for livre, mais livre eu posso ser. Quanto mais eu me construir como ser de liberdade e de relação de liberdade, mais quem está comigo pode ser livre e construtor de relações de liberdade. Percebem isto? São as tentações. O ter, o não poder e o ser. A nossa liberdade não termina quando começa a do outro. A nossa liberdade aumenta quando a do outro tem início, quando a do outro pode ser mais livre. Pensem nisto. Até o arrepio das nossas lógicas todas. Mas as tentações do deserto são isto. E por causa de não vencermos estas tentações, tantas vezes nos encontramos a atravessar desertos. E nos sentimos ofendidos tão facilmente. Tocar a minha liberdade. A resposta passa por aqui. E nós sabemos estudar, sabemos construir relações divinas, sabemos inquietar-nos com as violências do mundo. E às vezes ficamos demasiado tranquilos, demasiado caladitos. Vamos à missa, mas não vamos à vida. Não somos cidadãos praticantes. Eu não me chateia nada quando me dizem eu sou católico e não praticante. Porque eu também há casados que não praticam. Não me chateia. E eu chateio a gente que não vai à vida. Cidadãos praticantes. Esta criança nasceu e morreu na lixeira de uma. Esta criança nasceu e morreu porque alguém do outro lado do mundo, uma das suas poupanças. E, por exemplo, comprou futures. Estou no aumento dos bens essenciais, do arroz, do milho, do trigo. E aquilo subiu, perdeu dinheiro. E esta criança morreu na lixeira de Maputo. E ali perto, de facto, há um resort de férias para gente que tem dinheiro. Cidadãos praticantes. Esquecendo a lixeira de Maputo. 10 mil pessoas todos os dias comem lixo, literalmente. Claro que ficamos assim, e até nos incomodamos. Depois aquilo passa, a solução estará sempre a solução estará sempre na construção de relações divididas e relações de solidariedade. Relações de solidariedade, um mundo e um espaço que seja a casa de todos. Fala-se cada vez mais de ecologia, oikonomia. Oikos, em grego, significa casa. A ecologia é só, e se fosse pouco, a ciência da construção da casa comum, onde toda a gente tem lugar, onde não pode e onde não pode haver excluídos. É que falta que faz o meu abraço. É que falta que vais ter alguém a quem dizer eu gosto de ti. Porque a solidão maior, a solidão que mata, não é não termos ninguém que nos diga eu gosto de ti, ou não termos ninguém que nos diga eu amo-te. A solidão maior, e o faz mais triste, é nós não termos ninguém a quem dizer eu gosto de ti. É nós não termos a quem dizer eu amo-te. Essa é a solidão que mata. Sem ler dos afetos até dos impossíveis que protagonistas adoram esta semana. Para além dos impossíveis, nós estamos aonde? Estamos ali, terceiro calhau a montar o sol. Estamos. Gente desafiada a construir e a construir-se em direção a um destino comum. E o destino qual é? O destino só pode ser o do sol. Rishit dará Elohim, Shamayim, Bekahar, Estrada, Israel, Babó, Baruch Elohim, Rafet, Betarcaret. Não estou a insultar ninguém, nunca começo antes das 11 da noite, com a Cinderela.
Estou só a citar de memória as primeiras palavras da Bíblia. Dizem que, no princípio, como é que começa a Bíblia? Era o verbo. No princípio, Era o verbo. isso é igual. Não é isto, no princípio não. Sim. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. É assim que começa a aventura da Bíblia. Veja cá ter entendido isto. São as primeiras palavras da Bíblia. Qual é o estado civil de Deus? É o que Estados civis conhecem, vale? Solteiro, casado, viúvo, divorciado, ou com os trapinhos juntos, que é o que está a dar agora, não é? Isso é mais barato. Todos os dias. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Estado civil de Deus? Solteiro. Está solteiro ou não está? Está sozinho. Vamos dar um salto, praticamente até à última linha da Bíblia. Como é que se chama o último livro da Bíblia, já agora? Apocalipse. Significa? Não é o fim do mundo em cueca. Apocalipse significa revelação. Qual é o contrário do Apocalipse, sabe? Toda a gente sabe, se não sabe é que sabe. Revelar significa abrir, mostrar. Revelar. Mas ao mesmo tempo também significa revelar, voltar a cobrir. É alguma coisa que tem a ver com esta possibilidade de, a partir da fé e dos nossos impossíveis, podermos intuir, descobrir para além do véu quem é Deus e como é Deus. Apocalipse, a revelação. O contrário de revelar é tapar, esconder. Qual é o contrário do Apocalipse? Em grego, como é que se diz? Toda a gente sabe. Já tem isso. Como é que se diz o contrário do Apocalipse em grego? Diz-se eucalipto. Aqui na ilha não vimos eucaliptos, felizmente. É capaz de haver alguns. Mas felizmente não há muitos, graças a Deus. Mas já viram o fruto do eucalipto? Uma espécie de daquelas aves espaciais do projeto Apolo, quando moravam na água, ao contrário, é uma espécie de cone depois da semente, é que dá um nome à árvore. O contrário de eucalipto, o contrário de muito bem fechado, é o totalmente aberto. É o Apocalipse. Agora, quando virem o eucalipto, já sabem. O contrário do eucalipto é Apocalipse. Era só uma coisa. Praticamente a última frase da Bíblia, estamos no início, Deus solteiro e sozinho, que paira sobre a superfície das águas. Vamos chegar praticamente ao último texto da Bíblia. Apocalipse 22, 17, o que é que lá está? O Espírito e a esposa dizem: vai. Estado civil? Casado. Deus começa solteiro em Gênesis e termina casado em Apocalipse. E casou com quem? Esta é a pergunta do tempo que passa. Quem é a esposa? Com quem é que Deus casou? Esta pergunta vale milhões. Sobretudo vale milhões de mortos. Os cristãos têm a mania que Deus é cristão. Os judeus têm a mania que Deus é judeu. Os muçulmanos têm a mania que Deus é muçulmano. E é por causa disto que nos andamos a matar há séculos. E é por causa disto que todas as religiões, sem exceção, têm as mãos manchadas de sangue. Todas. O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, não é um Deus monogâmico. É um Deus poligâmico. Qual é o
contrário da poligamia, uma motoria, meu Deus. E Deus não é monótono. Deus casou com todos os homens, com todas as mulheres, com todas as culturas, com todas as religiões, com todas as filosofia, com todas as teorias, com todas as opções sexuais, gastronómicas, seja o que for. Não há barreira. Não entendemos o lava-pés. O gesto do lava-pés qual é? O significado profundo qual é? Acolhimento de quem? De todos sem exceção. Até dos judeus. Não há limites. Esta esposa é a criação inteira. É a humanidade inteira. Quando a gente perceber isto bem, vai deixar-se andar a matar uns aos outros. Temos de começar por nós a convencermos disto. No jeito do Apocalipse, se aqui, diante deste altar, quiséssemos representar todas as cenas bíblicas, qual é o cenário que podíamos limitar lá atrás? Era o arco-íris. O arco da velha. Usam-se essa expressão também do arco da velha. O arco da velha é o arco da velha aliança. É o arco-íris, o símbolo que o povo da Bíblia lê sempre que aparece o arco-íris no sinal da aliança. E desde Deus que vimos ontem se revela como sendo com quem? Eu sou aquele que é sendo com quem? Contigo. Preciso de ti para ser. Não posso ser sem ti. Ou seja, traduzido em linguagem que a gente entende, eu amo. Qual é o nome de Deus? Eu amo. Eu sou aquele que é sendo contigo. E sendo contigo, ali onde estás. Lucas 21, para quem tem, por favor, a sua Bíblia à mão. Os papuchinhos encheram as caretas dos desafios. Lucas 21, 13 a 35. Desculpa que esta não está errado aqui. Desculpa que é 24 13. Estava agora. É 24 13. Agora saltou aqui para ser 24. Nesse mesmo dia, dois deles iam a caminho de uma aldeia chamada Jerusalém, distante de Jerusalém a 60 estádios, e conversavam entre si sobre tudo o que acontecer. Quando conversavam e discutiam, aproximou-se deles o próprio Jesus, e pôs-se por eles a cair. Os olhos porém estavam impedidos de o reconhecer. Disse-lhes ele: "Palavras são essas que trocais entre vós enquanto andais?" Pararam entristecidos, e um deles, o Cleófas, respondeu: "Tu és o único rasteiro em Jerusalém e lugar para a situação destes dias?" Perguntou-lhes ele: "Que foi?" São feras de Deus de Nazaré, profeta, poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que você até libertasse Israel, mas com tudo isto, já lá vai o terceiro dia desde que sucederam estas coisas. A verdade é que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram de provar, que foram ao sepulcro de madrugada e
vieram dizer que desapareceram os anjos, dizimaram a família. Então, uns dos nossos para o nosso mundo encontraram tudo que as mulheres tinham vinho, mas a ele não vinha. Jesus disse-lhes então: ó homens sem inteligência, antes de espírito, em quererem tudo quanto os profetas anunciaram. Não tínhamos dias de sofrer estas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras tudo o que lhes dizia respeito. Ao chegarem perto da aldeia para o dia, a pensão de seguir para diante. Os outros, porém, insistiram com ele, dizendo: fica connosco, pois a noite vai cair e o dia já está colocado. Entrou para ficar com eles. Quando se pôs à mesa, tomou um pão, anunciou a bênção, depois de partir, entregou. Abriram-se então os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. Irmãos, sem centralidade da catequese da ressurreição do Lucas. Hoje, de novo, voltamos a viver tempos de Emaús. Hoje não são só dois que vão da centralidade da fé e da esperança em direção à periferia do desespero. Hoje são milhares os que morrem enganos no Mediterrâneo, os que ficam presos nas fronteiras do sonho do Eldorado. Hoje são milhares os que deixam as suas seguranças penduradas numa cruz e vão a caminho de um qualquer Emaús. Por isso, este é tempo de Emaús e é tempo de voltar a visitar a pedagogia de Emaús. Nós não sabemos muito destes dois. Sabemos que um se chamava Cleofas, o outro nem sequer se sabe quem era, eram dois dos discípulos. Sabemos duas coisas essenciais. Sabemos de onde vinham e para onde iam. Vinham de Jerusalém para Emaús. Da centralidade da fé e da esperança em direção à periferia do desespero. Isto nós sabemos. A pedagogia de Jesus, qual é? Senhores pastores, senhores papas, senhores bispos, senhores padres, senhores catequistas. A pedagogia de Emaús. Emaús é o exemplo acabado de uma catequese bem feita. Qual é a primeira coisa que Jesus faz com estes dois? Vê a vida que passa, está atento a estes dois que passam na sua história e na sua estrada. Disse alguma coisa? Zero. Depois de ver, o que é que fez? Aproximou-se deles. Disse alguma coisa? Zero. Era a prova que Jesus não era padre. Não? Se padre tinha feito duas coisas, já tinha feito 3 homilias. Isso na vida. Viu? Aproximou-se. Terceira coisa que Jesus faz, qual é? Caminha com eles. Disse alguma coisa? Nada. Depois de ver, depois de se aproximar, depois de fazer caminho com, então aí falou. E falou para dizer o quê? Para perguntar: o que é que estás triste? Onde é que te dói? Partir da experiência do outro, senhores pastores, senhores catequistas. Partir da experiência do outro. Calçar os sapatos do outro. Já não é pachorra para gente simpática. Simpático quando muito ri-se, não é? Confúcio dizia que por trás dos sorrisos estão dentes. Muito cuidado com os simpáticos que sorriam. Não é tempo de simpatias, este é tempo de empatia. É pathos, sofrer dentro. Calçar os sapatos do outro. Ver a realidade a partir dos olhos do outro. Porquê é que estás triste? O que é que te dói? O que é que estão cabisbaixos pelo caminho? E trataram-me de Palermo. Então és tu o único em Jerusalém que não sabes o que aconteceu. Como é que Jesus reage? Como outra pergunta: o que é que foi? Eu sei o que aconteceu, quero saber o que isso te dói. Quero saber porque choras. Quero saber onde é que está a tua tristeza. Nós pensávamos que era este Messias. Já lá vão 3 dias e não aconteceu nada. Meu pai e umas malucas a dizer que o viram ressuscitar, mas nós
Aberto no coração, exposta a dor, é possível reconstruir a esperança. O que é que Jesus faz com eles? Explica-lhes tudo aquilo que dizia respeito ao Messias, a começar da lei dos profetas. Cria uma relação de empatia. Uma relação de empatia que vai durar o caminho que se faz até chegar a casa. Chegar a casa, Jesus faz de conta que quer avançar. Como é que eles reagem os dois? Vais cá, então já é tarde, comes uma sopinha, ficas cá e amanhã vais embora. Tu que entraste na minha vida, como fazes parte de mim, não te posso deixar ir embora. Tu acolheste-me na dor que é minha, partilhaste as lágrimas que são minhas, partilhaste a desilusão que é minha. Senhores paroquianos das paróquias todas, católicas, apostólicas, romanas, vão à missa, sim senhora, sempre lhes der da gana, mas não é para ir para o céu, é para irem para a terra. Eu tenho a mania que vai à missa que é para ir para o céu. Quem vai à missa é que é para ir à vida. É para construir relações destas com os outros, não vale a pena. Somos uma tristeza de gente. E ali, o que é que aconteceu àquela mesa? Em inúmeros. Jesus pegou no pão, abençoou, partiu, entregou, pegou no cálice, entregou, e ali, ops! O que é que aconteceu? Aconteceu a primeira Eucaristia. A primeira Eucaristia não foi em Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa tivemos a instituição do sacramento da Eucaristia, sem dúvida nenhuma. Mas os que estavam à volta da mesa, o que é que perceberam? Perceberam nadinha. Porque pensavam que Jesus tinha mandado Judas comprar pão. Ali ao mini mercado a Salmar, estou a fazer publicidade a Salmar. Sei que há um rapaz, não sei qual é o nome. Em Quinta-feira Santa, os que estavam à volta da mesa não perceberam nada. É só ali, em Inúmeros. É só ali quando vidas se encontram com vidas. Quando esperanças ou desesperanças se encontram com esperança. Quando gente se encontra com gente, ali acontece a Eucaristia. Ali acontece a revelação do ressuscitado, no pão partido e no vinho. Percebem isto? Por isso a maior parte das nossas missas não são Eucaristia. São só cumprimentos de rituais. Essas aldeas vão ao céu, depois transformamos os padres em sucursais do cangalheiro da terra. O cangalheiro leva o caixão até o cemitério e depois o padre se leva o gajo para o céu. Pode ter sido um sacana, mas não há Eucaristia, porque não há vida partilhada. Porque não há gente que se encontra com gente para celebrar a festa da ressurreição. Por isso é que a gente entra de cara fechada e sai de trompas, mas claro. O milagre só acontece quando a vida acontece. A ressuscitado faz-se presente quando a vida se faz presente. Celebrar a Eucaristia só pode ser isto. É número. E este é tempo de número. Este é tempo de milhares que vão da centralidade das suas seguranças em direção à periferia do seu desespero. E é tempo de irmãos, porque é tempo de as comunidades fazerem da Eucaristia a celebração da vida, a celebração da fé e a celebração da festa. Não é a santa chatice dominical. A gente tem de ir também para o inferno. Ei. Está entendido hoje? A segunda quando se pôs à mesa a comer, tomou o pão, abençoou, partiu e entregou. E é aqui nós, nas traduções, perdemos um bocado. Porque os olhos abrem-se no momento do partir e do entregar. E que os suscitados descobrem na oração e na missão. É na missa e na missão. Na missa e na vida. Que o encontro com o suscitado tem sentido. É ali que acontece a Eucaristia. A Eucaristia celebra-se na igreja e celebra-se na vida. Aqui só se celebra uma parte da Eucaristia. A outra parte é lá fora. Estão baseadas Eucaristias do lado fora para se celebrar. Estão baseadas Eucaristias do lado fora para se celebrar.
sabemos que a vida está com fazer a festa. E a festa tem um pouco diferente. Com aquele cuja liberdade eu preciso para ser mais livre. Aquele que precisa da minha liberdade para poder ser mais livre. Ali na normalidade normal, da gente se encontra com gente. Sem peneiras, sem penas de trabalho. As penas que não são os pavões, e são os espanadores de futebol. Exatamente, as penas de mar. Mas é isto, é a memória é o extremismo. O mestre que se levanta para tirar o manto, coloca o avental de serviço, depois vem de lado aos pés, em sinal de acolhimento de todos, sem exceção. Porque depois nós estamos outra vez nós, amarrado, vamos ao capítulo 9. Eu espero não ter enganado desta vez. Capítulo 9. Os capuchinhos desta edição, depois destas figuras todas, precisamente foi mais a minha. São bonitas, se podem notar aqui. 9, 10 a 17. Não tem. Ao regressarem, os apóstolos escreveram tudo quanto haviam feito. Pois a missão, a pregar. A primeira missão de pregação. E a primeira missão de pregação que atrai gente. E atrai gente que se sente tocada por aquela gente que até parece normal, mas tem alguma coisa a mais. Tem um nível de relação diferente. São todos sacanas e têm malfeirinho, mas gostam de tudo. E quando alguém precisa, está lá tudo. Quando alguém tem alguma necessidade, estão lá todos. São unidos. Ao regressar, os apóstolos escreveram tudo quanto haviam feito. Tomando os consignos, retirou-se para um lugar desviado, na direção da cidade chamada Betsaida. Mas as multidões que tal souberam foram atrás dele. Jesus acolheu-as e pôs-se a falar-lhes do reino de Deus, curando os que necessitavam de cura. Ora, o dia que estava a declinar, e os 12 aproximaram-se e disseram: despede a multidão para aqui, pelas aldeias e casas, em redor, encontre alimento e onde aproveitar, que aqui era um lugar deserto. Disse-lhes ele: dai-lhes vós de comida. Disseram: nós só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que vamos nós mesmos comprar comida para todo o povo. Eram de facto cerca de 5.000 homens. Disse Jesus aos discípulos: mandai aceitar por uns 5. Assim procederam e mandaram aceitar a todos. Mandem então os 5 pães e os 2 peixes. Jesus tirou os olhos ao céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem. Todos comeram e ficaram saciados. Lucas restringe são essencial, mas traz aqui. Diante da impossibilidade, a situação qual era? Ao final do dia, o Pingo Doce não tinha promoções naquele dia. O continente estava fechado. É uma multidão para dar de comer. O que é que Jesus lhes disse? Dai-lhes vós. É a refeição partilhada. Isto é um sinal profundamente bíblico. Eu não tenho que explicar isto nos Açores. É a única terra onde eu não preciso explicar isto. É a única terra onde eu não preciso explicar Isaías 25, 6 a 10. O banquete. Querem ver porque é que eu não preciso explicar? Isaías 25, se vai. A partir do versículo 6. Os senhores assediados. Ouçam isto. O Senhor dos Exércitos prepara para todos os povos um banquete.
explicarmos isso? Ser vivo da festa da mesa da telhada. Alguém fica de fora? Fica alguém sem comer? Alguma vez houve falta de comida, falta de massa ensopada, de vinho cheio, faltou? Os Açores não é preciso explicar isto. Não é preciso explicar o milagre da multiplicação, porque o milagre foi da multiplicação e da divisão. A partir dos últimos evangelistas, nós sabemos estes pães e estes peixes, quem é que os tinha? De facto. Não te atrai. Era um miúdo, tinha lá, o miúdo tinha uns peixinhos. O que é que o miúdo fez? Dividiu ou multiplicou? É que nós temos muita dificuldade em descobrir a aritmética de Deus. E a aritmética de Deus é a única que pode salvar o mundo e pode salvar a história. A aritmética de Deus ensina-nos a dividir para multiplicar e a somar sem subtrair nada a ninguém. O mundo inteiro e o nosso país chegaram à situação de descalabro económico que chegaram. Ficou demasiada gente a multiplicar sem dividir e a somar, subtraindo aos outros tudo aquilo que comia, verdade? A aritmética de Deus está aqui. O milagre não é de multiplicação. O milagre só é de multiplicação porque é de divisão. Dividir para multiplicar e somar sem subtrair nada a ninguém. E assim fazemos milagres. E nem sabem quantos milagres podemos fazer. Eu não sou um exemplo de nada para ninguém. Acreditem, eu não digo isto por falsa modéstia. Mas eu e um conjunto de catraios pequenos, há 6 anos, temos um banco de leite a funcionar em São Tomé e Príncipe. E graças também à empresa de Deus dos Açores. Tenho a agradecer muito ao Sobac, à Unileite e à Algal. Mas tenho a agradecer a miúdos pequenos, que com eles eu tenho aprendido também. Tenho aprendido a multiplicar, a dividir e a somar sem subtrair nada a ninguém. E nunca faltou muito, nem há de faltar. Nunca há de faltar. É esta a lógica da aritmética de Deus, esta é a lógica que pode salvar o mundo, pode salvar a história. É a lógica de celebrar a Eucaristia, de facto, fazer isto em memória deste Deus da vida a fazer isto. E deixa-me terminar, se me perguntem, com o texto mais perigoso de toda a Bíblia, o texto mais revolucionário de toda a história da literatura humana. Muitas das pessoas que aqui estão já ouviram falar deste texto, o nosso mundo deixar de falar disto. Porque aqui está nada mais nada menos do que a Carta Constitucional do Cristianismo. Aqui está a explicação daquilo que andamos cá a fazer ou a não fazer. Aqui está tudo. Não está bom? Neste texto temos simplesmente a Carta Constitucional do Cristianismo. Este texto mal lido e mal interpretado pode dar razão a um senhor que se chamou Karl Marx, que dizia que a religião era o homem do povo, e pode dar razão a um senhor que se chamou Sigmund Freud, que dizia que a religião era uma neurose coletiva. E ambos tinham razão. Que este texto mal interpretado pode nos permitir fazer a única coisa que está proibida aos cristãos, que é serem profissionais da esperança adiada. Este texto mal interpretado pode-nos permitir fazer uma coisa que se chama terrorismo religioso. Sofre, é violado nos seus direitos, o marido bate, a mulher bate, o patrão trata abaixo do cão, é vilipendiado por causa das suas opções, sejam elas quais forem. Tenha paciência, que essa é a vontade de Deus. Nunca ouviram isto? Isto é o diácono Remédios do seu melhor. Tenha paciência, que essa é a vontade de Deus. Isto leva um manguito de bordar um pinheiro de brinco. Só
Só que precisamos encontrar a chave da leitura para o texto. Bem-aventurados, assim, quer dizer o quê? Felizes. Não é? Felizes quem? Felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os perseguidos, felizes os que passam fome. Já passaram fome hoje. Já pegaram tareia hoje. Já choraram hoje. Conta-se que um senhor que nunca tinha estado, por exemplo, em Portugal, era de uma outra região, de uma outra cultura, de um mundo totalmente diferente, mas através da internet conhece um amigo cá em Portugal e resolve ir a visitá-lo. E chega cá um domingo. Este senhor sabe que o amigo é católico, os católicos ao domingo às vezes vão à missa, e ele nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha ido à missa e pede ao amigo para o levar à missa. Ora, o amigo entrou em pânico. Naquele dia lá o senhor bispo, não é o caso do vosso, mas normalmente as missas de bispo é com peixe espada, que são chatas e compridas, aquilo nunca mais acaba. E o homem entrou em pânico, disse: "Pá, tu não falas comigo, mas nunca entraste numa igreja, não precisas bem cá o bispo, vai-se oferecer solenemente a durante a semana que a meia hora resolve-se." O senhor insistiu e foi. Passado 4 horas e meia, acabou a missa. E saíram os dois da igreja. E o amigo português perguntou ao outro: "Então o que é que tu percebeste disto?" Eu percebi tudo, não sei qual era o teu problema. E o senhor entrou pela igreja acima com o chapéu muito bonito na cabeça. Chegou lá acima e tiraram o chapéu. Ele depois teve uma hora no quarto a pedir o chapéu. Como ninguém lhe dava o chapéu, vieram pedir dinheiro e no final deram-lhe o chapéu novo. E ele saiu a agradecer a toda a gente. Imagina que é esta criatura que da missa com o Senhor Bispo. Da missa com o Senhor Bispo, só percebeu a Bíblia. Nós vamos dizer que este é o texto mais importante da nossa fé. Esta é a nossa Constituição. Cada criatura vai pensar que nós somos pelo menos. Os gajos são doidos. Nem de chorar, nem de pegar porrada, nem de passar fome. É assim que Deus Nosso Senhor gosta. E isto usa-se para fazer terrorismo religioso. Isto usa-se. As coisas mais escabrosas que eu vi um padre fazer no Hospital de Barcelos a uma senhora terminal de câncer. Estava cheia de dores. Cada vez que chegou-se ao pé da orelha da senhora e disse: "Minha irmã, tenha paciência, que essa é a vontade de dizer. Estamos encharcados nas trombas." Mas isto faz-se, isto é terrorismo religioso. Agora superior de uma casa de pessoa. Vamos ver se a gente descobre a chave disto, nesses minutos que acabamos cá a fazer. Nós, por muito bem que falamos uma língua estrangeira, há duas coisas que nós fazemos sempre na nossa língua materna. Sabem qual é? Quais são? É contar 1, 2, 3, 4, 5. Contamos sempre na nossa língua materna e quando damos com o martelo no dedo também sai sempre na nossa língua materna. Não serve para nada, mas ardia muito. E há línguas que não permitem dizer tudo o que a gente quer dizer. Eu coloquei-vos esta edição de Mateus, eu pedi, se recordam ontem em casa, para ler o capítulo 5 de Mateus e o capítulo 6 de Lucas. Basicamente estamos diante do mesmo ambiente, mas este é o mais antigo. Mateus é anterior a Lucas. Isto não é um discurso de Jesus sentado numa cadeira, nem são estas coisas todas. Os evangelhos não são reportagens, não estavam lá RTP Sousa a filmar. São já a elaboração de uma comunidade que se pensa e pensa e que vai organizando as suas catequeses e as suas formas de celebrar a fé ressuscitada. Mas o que temos em Mateus é esta preocupação de dar à sua comunidade, e Lucas vai agarrar isto, dar à sua comunidade uma carta constitucional. A Constituição. Este texto é escrito inicialmente em grego. Mateus escreve em grego. Mas a língua materna de Mateus é hebraico, aramaico. E ele em grego não tem palavras que cheguem para dizer o que é. Porque quem são os primeiros felizes da vida? Os primeiros bem-aventurados, quem são? Pobres de quê? Pobres em espírito, pobres de espírito, pobres acompanhados pelo espírito, pobres apoiados pelo espírito,
pobres confiados no Espírito, são tudo traduções possíveis deste acrescento que Mateus tem de fazer e que sente necessidade de fazer para não estar a insultar os pobres, para não canonizar a pobreza. Ok? Ele não diz simplesmente bem-aventurados os pobres. Porque nós em português, por exemplo, para dizer pobres, que palavras é que temos? Palavras sinónimas de como? Miseráveis, indigentes, desgraçados, sem abrigo. Ou seja, na nossa língua, em português e na maior parte das línguas, o conceito de pobre é sempre alguém que não tem. Não tem dinheiro, não tem roupa, não tem casa, não tem saúde, não tem juízo, não tem... O pobre é sempre aquele que não tem nas nossas línguas. Em grego também, na língua em que Mateus escreve este texto, também ele só tem uma palavra para dizer pobres, torros, ponto. Mas em hebraico, que é a língua dele, e aramaico, a língua que se fala na rua, ele tem duas palavras que não posso confundir. E a chave está aqui. Nós em hebraico temos duas palavras para dizer pobres. Temos os pobres Dalim e temos os pobres Anabim. Quer uma palavra, quer a outra, na nossa língua, e em grego também, só podemos traduzir por pobres, porque nós não temos outra palavra para traduzir. Mas quando em hebraico, quando Mateus pensa este conceito, ele tem na cabeça esta diferença que está na sua língua materna. Os pobres Dalim são aquelas pessoas que não têm o mínimo com que viver com dignidade. Os miseráveis, diríamos nós, da nossa língua. Alguém que não tem o mínimo para sobreviver, sequer. São os pobres Dalim. Mas em hebraico nós temos outra categoria de pobres. Os pobres Anabim, os pobres Anab, no singular. Quem é esta gente? O pobre Anab, os pobres Anabim, são aquelas pessoas que reconhecem que tudo aquilo que têm receberam de Deus e por isso se abrem sem condições aos outros. E diante destas, se não podes fazer nada, estás calado. Ok? Não vais dizer, tem paciência que essa é a vontade de Deus. Levas mais muito, certo? Os pobres Anab, os pobres Anabim, são aquelas pessoas que reconhecem que tudo aquilo que têm receberam de Deus e por isso se abrem sem condições aos outros. A pobreza que Deus quer, a pobreza evangélica, e um dia os franciscanos vão descobrir isto, porque lá estão todos esquizofrénicos. A pobreza de que é a pobreza de Francisco de Assis, que não é a pobreza do não ter, é a pobreza de pôr a render aquilo que se tem, ao serviço do outro. Não está dito em lado nenhum que é pecado ser rico. Está dito em todo lado que é pecado ser avarento, ok? Se eu tenho capacidade intelectual, física, seja o que for, de gerar riqueza, eu tenho a obrigação de gerar riqueza e de a distribuir. O pecado não é ser rico, o pecado é ser avarento. Ok? Temos muito que andar por aí. Porque a nossa missão, deixa de ir ao arrepio das tendências pseudo-modernas. Eu não quero nada acabar com os ricos. Eu quero acabar com os pobres. Percebem a diferença? Eu não quero acabar com os ricos, quero acabar com os pobres. E nós não temos este conceito. Porque é um conceito que tem 2000 e tal anos. Por isso, Mateus não diz simplesmente bem-aventurados os pobres. Ele não está a dizer dá lima, batam palmas, porque depois da eternidade vão ser muito felizes. Que é o que a gente diz, tenha paciência, que essa é a vontade de Deus. Mas na eternidade vai ser muito feliz. Não posso dizer porra, que estamos na igreja, parece mal. Mas não há vontade, não é? Porque eu tenho fome agora. Eu sou violentado. Eu sou violentado e violado é agora. Eu apanho porrada do meu marido, da minha mulher, é agora. Eu sou gozado na vida real, é agora. Eu tenho fome, é agora. Quem és tu para me vir adiar a esperança? Profissionais da esperança adiada não fazem falta. Tenha paciência, que essa é a vontade de Deus.
Na eternidade vai ser muito feliz. Deixem-me ser malzinho, só no plano. Quando é que começa a nossa eternidade? A eternidade começa quando? Quando nascemos? Não podemos legalizar o aborto até os 9 meses, não é? Ana Conceição. Podemos? E se a eternidade começa no momento da nossa concepção? Por exemplo, e se uma criança que nasce é já de facto uma criatura de Deus com 9 meses de história de eternidade? Então, se assim é, nós estamos já a viver a eternidade. Se assim é, este espaço, este tempo e esta terra são já espaço e tempo eterno de eternidade. Estamos já a viver a eternidade. Então, se assim é, Cristo não mentiu quando disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Então, de facto, Francisco de Assis não era maluco quando chamou a irmã à morte e quando entendeu a morte como o momento mais alto da vida. Então, se assim é, se calhar até na nossa linguagem de todos os dias nós precisávamos mudar algumas coisinhas, senhores padres e senhores bispos. Nós continuamos a ouvir nos batismos aberrações de dizer, a partir deste dia, esta criança passa a ser filho de Deus. E antes era filho de quem? Da coxa? Nós ouvimos estas barbaridades, estão nos formulários. Até ali era filho da coxa. Bem batizado passa a ser filho de Deus. Percebeu a morte como o momento da ressurreição. Percebeu este tempo, este espaço e esta terra como tempo, espaço e terra de eternidade. Estamos já a viver a eternidade. Pode mudar tanta coisa. Quando um dia os católicos, sobretudo, descobrirem que Cristo ressuscitou, vão fazer uma festa de graças. Até lá, vamos andar a celebrar missas sétimo dia por alma do nosso Senhor Jesus Cristo. Que parece, às vezes, com os viúvos e as viúvas choraram ali mortos. Eles vão se lembrar. Não é? Aquilo é como aquela cara que vai ver. Nós já somos feios de nascença, a natureza nos resolveu falar comigo. Mas ao menos um sorriso a gente pode sempre por sempre feito. Vamos voltar ao homem do chapéu. E vamos ver se tiramos o homem do chapéu. Porque estes pobres não são os que não têm. Nós não podemos canonizar a miséria em nome de Deus. Alguém que vive na miséria é alguém diante de quem Deus se sente insultado. Canonizar a pobreza é insultar a dignidade humana e é insultar o nome de Deus. Padre Vítor, como toda a gente sabe, é podre de rico. Não é que se faz. Acaba de comprar um carro do último modelo daqueles com jantes de liga leves, cofres de tudo, uma difonia, sauna, jacuzzi e tudo. Este carro pagou a pronto e tem este carro ao serviço de toda a gente da Ilha de Santa Maria, 24 horas por dia, à borla e a faz de turista. Eu tenho um carro a desfazer-se de podre. Não tenho dinheiro para o mandar consultar. Mas no meu carro ninguém põe no rabo porque o carro é meu. Quem é que é mais pobre? O Padre Vítor ou eu? O senhor. Não é ele, eu sou só estúpido. Pobre não é o que não tem. Pobre é aquele que faz daquilo que tem dom para os outros. Ele seria um criminoso se tivesse a capacidade de produzir riqueza e não o fizesse, ficasse quietinho no seu carro. Está-se bem, se diz agora. Tens possibilidades, tens capacidades de melhorar a condição de vida de tanta gente à tua volta. Tens a obrigação de o fazer. O pobre é este. Esta é a coisa que Deus quer. E o nosso homem do chapéu agora já fica menos incomodado. Já vai perceber quais são os outros felizes a seguir. Mas que choram.
Deus precisa das nossas lágrimas. Somos felizes de chorar. Mas em português, ontem já vimos o ditado das tripas, não é? Fazer das tripas coração. E ontem temos um ditado também que fala das lágrimas, não? Quem não chora. E se a gente tirasse o ego? O que é que nos faz chorar? Quais são os motivos que nos fazem chorar? Choramos de alegria ou choramos de tristeza? Mas só choramos por causa de uma coisa. Choramos porque amamos. Choramos porque amamos. Por isso, feliz de ti que choras. Feliz de vós, bem-aventurados os que choram. Porque não sois solteirões e solteironas da cabeça. Sois e tendes relação com alguém. Também temos um ditado que diz que quem se sujeita a amar, sujeita-se a... Ser. Bem-aventurados os que choram. Sois e tendes relação com alguém. Lucas vai pegar nisto e vai trazer tudo isto de outro jeito. Lucas vai dizer: felizes vós pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Este reino constrói-se, a sociedade constrói-se, o mundo constrói-se. Quando houver mais gente a multiplicar, dividindo e a somar sem subtrair nada a ninguém. É a matemática da construção do reino. Felizes de vós, os pobres. Felizes de vós, os que tendes fome, porque sereis saciados. Os que agora chorais, porque haveis de rir. Porque sois gente com gente. Ai de vós, os ricos, porque já recebeste a vossa consolação. Ai de vós que viveis fechados no vosso pequeno mundo pensando que a vossa ilha é o universo. Ai de vós que agora estáis fartos, porque haveis de ter fome. Ai de vós que agora rides, porque chorareis e chorareis. Felizes sereis quando vos odiarem, vos expulsarem, insultarem, rejeitarem o vosso nome pelo infame, por causa do Filho do Homem. Mas ai de vós quando todos vos disserem bem de vós. Sois uns calhóides. Sois capazes de agradar a grego e a trolhanos. Depois acabam no partido político, normalmente. Alegrai-vos e exultai nesse dia, pois a vossa recompensa será grande do céu. Era precisamente assim que os pais deles usavam os profetas. Estamos diante, senhores e senhoras, da Revolução. O texto mais perigoso de toda a Bíblia, o texto mais revolucionário da história da literatura humana. Perceber as bem-aventuranças é perceber o que estamos aqui a fazer. Perceber as bem-aventuranças é perceber o sentido da missão. A missão não é para enfeitar. Sei que estão aqui candidatos ao algoritmo. Para que é que vão ser crismados? Crisma consiste precisamente na unção. Fez uma história minha que o Senhor me está assim, que é mais difícil assim. Vão ser ungidos para quê? Não é para poder serem padrinhos de batismo. Esta é outra mania que nos entrou na cabeça. Ir ao crisma e tal, mas aguentas ali com uma camada de horas ali sentado com o rabo na cadeira, não tem por aquilo. Parece que aqui na ilha foi há uns anos uma invasão de ratos e ratas de sacristia, que há sempre bastante nas paróquias. E andavam os parques daqui da ilha muito atrapalhados. Já foi há uns anos. E uns eram de pistola, outros eram de grado, outros eram de ratoeira, mas os ratos que eram mais. É que o prior aqui da matriz disse: acabei com ratos. Agarrei-os a todos, batizei-os e crismei-os e eles nunca mais apareceram na igreja. Forma de correr. Ter ao prior da matriz que era mais esperto que os outros. Senhores crismandos, metam uma coisa na cabeça. O crisma não é para enfeitar. A unção só serve para a missão. Certo?
A unção só serve para a missa. Falar um bocadinho do Espírito e depois mais um bocadinho do Espírito. Parece que no batismo só nos dão um bocadinho e depois no Crisma é que dão o resto. Depois a confirmação de quê? Mas não tinha cheio, que depois ficou mais velho a partir daquele dia. A unção dos senhores crismandos é só para a missão. E se não é para a missão, poupem-se uma data de séculos de horas aqui fechados, vão para os copos, vão ali para o central, se está muito melhor do que estar aqui a aturar parte. A unção é sempre e só para a missão. Só uma das quadraditas do Aleixo, eu gosto muito, tem a ver com as regras básicas da história. O pão que sobra à riqueza, distribuído pela razão, matava a fome à riqueza. Eu não só pode ser melhor até aqui, quando consigo as coisas mais que os outros. Era analfabeto. Não deixe de ser analfabeto. E aqui voltamos, deixem-me voltar ao tema da ecologia. A ecologia do planeta começa pelo equilíbrio dos nossos microcosmos. Os 3 R's do movimento ecológico: produzir, reciclar e reutilizar. Permitam-me uma receita. Reduzir o óleo, pode ser. Reciclar o quê? Não é? Não bom. E reutilizar o quê? Capacidade de dizer o quê? Se for isto, já não é mau. Se for isto, já não é mau. Se for a nossa. Um dia havemos obrigatórios. Mas, entretanto, é preciso deixar os deuses em paz para encontrar a paz dos deuses. E se calhar, o Deus da paz. Deixaram o reino, adorai a Deus. Obrigado pela vossa paixão. Termino uns minutinhos antes da hora. Estou aqui há 3 dias com muito gosto e tenho estado mais determinada a falar eu. E não sei se há, podemos conversar, podemos alguma coisa que tenha ficado mais tremida ou não. Tudo o que não perceberam, depois falam para a vida, não trata disso. Mas se houver alguma questão que tenha ficado eventualmente no ar, podemos conversar. Ou então não, vamos todos jantar e sem mais coisas. Tenho pena de não estar cá no domingo na procissão, na festa da Assunção de Cristo e na procissão. Já vou embora amanhã, chego amanhã a Lisboa, depois da manhã, a meia da tarde tenho de estar em Faf, à noite tenho de estar em Braga e no domingo tenho de estar em Roma. Portanto, não há assim grandes tempos, mas é com muita alegria que estou sempre aqui e disse que o primeiro dia vir aos Açores é voltar a casa. Não percebi. Eu sou continente. Mas eu digo sempre que voltar aos Açores para mim é voltar a casa e voltar à minha infância. Eu nasci e cresci num bairro operário. Nasci e cresci num bairro onde todos éramos filhos de todos. Onde podíamos entrar livremente em qualquer casa onde estávamos. Fosse em que casa fosse, estávamos na nossa casa. Esse ambiente na minha terra já não existe. Não deixem que eles não possam tirem este ambiente da nossa terra. Não deixem. Se vocês quiserem, em junho, vamos estar juntos na terceira, com os escuteiros de unidade, e havemos de voltar a ver. Muito obrigado pela vossa paciência, que Deus nos abençoe, e vamos continuar a rezar uns pelos outros. Dividir para multiplicar, somar, sem subtrair nada a ninguém. Ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente, e nunca ninguém deixe de ser pessoa.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja